Olha aqui, pessoal, vou dar uma breve explicada a vocês como é que chega-se a conclusão de rotação do motor. Como é que é, mais ou menos, vamos dizer, como é que chega-se a essa conclusão. Então, para isso tem fórmulas, né? A fórmula está aqui, ó. Isso aqui é um conteúdo do curso. Vocês veem aqui, ó. Motor de tanquinho, máquina de lavar. Tá vendo? Então o que é que ocorre? Vou dar uma explicadazinha rápida para vocês aqui. Motor de tanquinho e máquina de lavar. Tá aqui. Eu vou dar uma explicadazinha rápida para vocês. Esse assunto aqui, ó. Velocidade síncrona. A velocidade síncrona do motor. Temos aqui a fórmula. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes F dividido por P. Essa aqui é a fórmula para chegar à velocidade síncrona do motor. Então temos aqui um segundo parâmetro que explica isso aqui, ó. Frequência, que é determinado por F, tá aqui F. 120, isso aqui é uma constante, então isso aqui não varia, sempre vai ser 120 vezes F, que é igual a 120 vezes a frequência da rede elétrica. Então P é os polos existentes no motor, logo 120, que é a nossa constante, vezes 60, que é a rede elétrica em questão, 60 Hz. 120 vezes 60, tivemos 7.200. Então a fórmula explica aqui, ó, 120 vezes frequência dividido por P, que é número de polos. Então logo eu tive 120 vezes 60, 7.200. Como exemplo aqui eu fiz, calculado aqui abaixo, ó, um motor de 4 polos. Ou seja, eu tive 120 vezes frequência, então essa aqui também vai ser praticamente uma constante após essa fórmula aqui em cima. Ó. Sempre vai ser, a não ser que você vai fazer cálculo para uma rede elétrica de frequência diferente da nossa aqui no Brasil, que geralmente é 60 Hz. Então sempre aqui vai estar um padrão. 120 vezes 60, que seria o que? 7.200 dividido por número de polos do motor. Aqui como exemplo eu fiz um motor de 4 polos. Tivemos aproximadamente 1.800 RPM, 1.800 rotações por minuto. Se fosse um motor de, vamos dizer, 8 polos, 6 polos, nós teríamos 7.200 dividido por 6, por 8, por 10, por 12. Então sempre aqui vai permanecer 7.200, a menos que a frequência da rede elétrica seja diferente dos 60 Hz. Então você vai ter que modificar nessa faixa aqui. Aqui nós temos a constante, aqui temos a frequência da rede elétrica. No caso aqui sempre vamos estar usando 60 Hz. Então sempre vai ser 7.200 dividido por número de polos do motor. Nesse caso aqui, 4 polos, tivemos 1.800 RPM. Eu botei até aqui embaixo aqui, mais um pouco de detalhes disso aí. Vou correr um pouco aqui essa linha para nós ter noção do que eu escrevi mais aqui abaixo. Tivemos aqui, eu coloquei aqui como descrito. Vejam acima, pessoal, este exemplo eu fiz com base em um motor 4 polos ligado à rede elétrica com frequência 60 Hz. Então por isso esse padrão aqui, 7.200 dividido por 4, que é o número de polos, tivemos aqui, igual a 1.800 RPM. Vejam que a rotação pelo cálculo foi de 1.800 rotações por minuto. Escorregamento do motor. Eu vou dar uma breve esclarecida a respeito disso aqui. Está escrito aqui abaixo. Eu vou falar aqui sem o que está escrito aqui, sem observar na verdade.
Escorregamento dá-se ao fator rotações por minuto. Só que esse escorregamento, que seria praticamente o mesmo que rotações por minuto, nós tivemos aqui rotações por minuto, 1.800 rotações por minuto, de acordo com nossos cálculos. Só que o escorregamento do motor, que vamos dizer, é uma relação da rotação por minuto. Só que esse escorregamento é relacionado ao rotor. Ele não é idêntico à nossa rotação por minuto. Veja que nosso cálculo aqui deu 1.800 rotações por minuto. Mas o escorregamento não é igual. Por que que não é igual a esse 1.800? Não é igual porque vai existir fricção na questão de motores que tem um rolamento. A fricção do rolamento, no caso de motores que não é rolamento, seja bucha, a fricção das buchas, questão de indutância magnética. Então tudo isso é o peso do próprio rotor. Quanto maior o motor, menor vai ser a rotação por minuto dele, por causa das percas que ele vai ter de acordo com pesos que ele vai estar exercendo. Vamos dizer, essa rotação por minuto, que seria 1.800 RPM, isso aqui seria para um motor, vamos dizer, que não existisse percas alguma no funcionamento dele, ou seja, ele funcionasse com a potência 100% sem nenhum tipo de perca. Então, de qualquer modo, ele já vai começar a ter percas através da fricção, já é uma certa carga no funcionamento desse motor. Então, aqui de 1.800 nós não vamos ter 1.800. Por quê? Por causa dessas percas. Vem a questão de, que eu mencionei, fricção de rolamento. No caso, vamos dizer como exemplo, um ventilador 4 polos, ele deveria nos dar uma rotação de 1.800 RPM, mas aí nós tem a questão das buchas, ou na questão do que não seja com bucha, seja rolamento, tem a questão da perca de rotação por causa de fricção das buchas ou do rolamento, o peso que a hélice vai estar exercendo no funcionamento desse motor. Então ele não vai conseguir de maneira alguma ter essas 1.800 rotações, nem mesmo que ele tivesse sem peso nenhum na questão de hélice. Só a fricção das buchas ou do rolamento já vai ter uma certa perca. Se não houvesse essa perca, nós teríamos exatos 1.800 RPM. Aqui abaixo eu escrevi isso aí. Nós temos aqui, ó, em qualquer motor de indução corrente alternada, a velocidade síncrona nunca é possível, tá vendo? Então nós temos aqui já uma observação, ó. Nunca é possível essa velocidade síncrona, que seria nossos 1.800 RPM mencionado acima, né, aqui no caso. Então nossas 1.800 rotações por minuto nunca será possível, uma vez que as percas por fricção nos rolamentos, a resistência do ar, ou seja, o próprio ar interfere vamos dizer, na rotação do nosso rotor, a resistência do ar no interior do motor e arrasto adicional imposto pela carga combinam para fazer com que o rotor fique um pouco atrás da velocidade de rotação do campo magnético. Então logo o que é que se percebe-se aqui? Percebe-se que essa velocidade, nossa RPM, não é o cálculo da rotação do nosso rotor, ou seja, não é a rotação que nós esperamos ter vamos dizer, na ponta do eixo, mas sim a rotação do nosso campo magnético. Então aqui, pessoal, eu queria só esclarecer isso aqui que eu falei para vocês agora. A rotação, ou seja, rotação por minuto, não é o que nós temos na ponta do eixo, ou seja, o torque final ali na ponta do eixo do nosso motor, o giro dele, não é o que nós tivemos a partir do cálculo, mas sim nós tivemos a rotação do nosso campo magnético girante. Através disso aqui, através dessa fórmula, nós sabemos que nosso campo magnético
girante em nosso motor é 1.800 rotações por minuto. Porém, nosso rotor não tem essa mesma rotação. Ele está um pouco atrasado em relação ao campo magnético devido a essas percas mencionadas anteriormente. Então tá aqui, explicadozinho aqui, ó. Uma vez que as percas por fricção nos rolamentos, a resistência no ar no interior do motor e arrasto adicional impostos pela carga combinam para fazer com que o rotor fique um pouco atrás da velocidade de rotação do campo magnético. Eu até marquei aqui um pouquinho aqui com um pouco amarelada para dar um pouco de ênfase a esse termo aqui, ó. O rotor fique um pouco atrás da velocidade de rotação do campo magnético. Então 1.800 RPM é nossa rotação, mas do campo magnético e não do eixo do nosso motor. Esse efeito indutivo é conhecido como escorregamento, que é o que nós temos aqui definido como tema da aula abaixo. Então, pessoal, ó, como regra geral, quanto maior o motor, menor o escorregamento. Ou seja, quanto maior for o motor, menor será o escorregamento. Ou seja, ele vai ter maior percas na rotação. No final das contas, menor rotação no eixo desse motor. Rotação é a quantidade de giros no eixo do motor por unidade de tempo. É normalmente expressa em RPM, rotações por minuto. Então eu vou fechar aqui. Eu coloquei até abaixo uma tabelazinha aqui, ó, onde aqui nós temos já os cálculos pré-determinados a respeito de número de polos. Temos aqui, a partir do número de polos que nós temos no motor, nós temos aqui 2 polos, 3.600 RPM, e temos também definidas as frequências em 60 Hz e em 200 e em 50 Hz. Então, número de polos: 2 polos 3.600, 4 polos 1.800, que é o que nós calculamos lá acima, aí. 6 polos 1.200, 8 polos 900. Então você vê que quanto maior o número de polos do motor, menor a rotação. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. 120 vezes frequência, que seria no caso 120 vezes 60, nós teríamos 7.200 dividido por número de polos. Então, quanto maior o número de polos, menor vai ser nosso resultado final aqui, ó, nossa RPM. Então, pessoal, ficamos aí. Era só isso que eu queria mostrar a vocês. Até mais.